Salve galera, nesse vídeo eu vou contar pra vocês a final de todas as Ligas dos Campeões, mas eu vou fazer de um jeito diferente, eu vou fazer isso vendado, então calma aí. E por que eu vou fazer isso vendado? Eu vou mostrar pra vocês essa habilidade inútil que eu tenho, que é saber de cabeça as mais de 70 finais de Liga dos Campeões. Inclusive, deixei um cronômetro aqui pra mostrar pra vocês que esse vídeo não vai ter edição nem nada, vai ser um batidão aqui só eu falando sobre todas as finais. E nunca falei isso aqui no canal, mas essa habilidade que eu tenho provavelmente tem a ver com o autismo que eu tenho e o meu hiperfoco em futebol. Esse canal é para mim desovar um pouco desse conhecimento de futebol inútil que eu adquiri. E aí, acho que graças ao hiperfoco acabou gravando na minha cabeça todas essas finais, né? Então, já para começar, eu vou falar da temporada 55-56, que obviamente vocês sabem que quem ganhou foi o Real Madrid. Ele ganhou as 5 primeiras, né? A de 56, 57, 58, 59 e 60. E aí alguns times que foram vice para ele foi o Rennes, que foi vice 2 vezes, o Milan, a Fiorentina também, o Frankfurt, foram os vices aí desse pentacampeonato seguido. E aí o primeiro time que não foi o Real Madrid a ganhar foi o Benfica, que ganhou em 61 e 62. O Benfica ganhou a de 61 contra o Barcelona, a de 62 contra o Real Madrid, e em 63 quem ganhou foi o Milan. E quem é torcedor do Santos deve ter isso também fácil decorado na cabeça, porque o Santos ganhou do Benfica e do Milan no Mundial. E aí depois do Milan, em 64 e 65, foi um bicampeonato da Inter de Milão. E o Inter de Milão ganhou, se não me engano, do Real Madrid e do Benfica nas finais, né? Aí em 66 o Real Madrid volta a ganhar do Partizan da Sérvia, e aí em 67 quem ganha é o Celtic em Lisboa, tanto que tem uma estátua na frente do estádio deles, tive a oportunidade lá de ver, e a estátua do capitão levantando a taça. Aquele time é chamado de Lisbon Lions, porque são os Leões de Lisboa, né, que ganharam essa Champions League lá em Portugal. E aí outro time que também tem estátua, e eu também tive a oportunidade de ver, foi o Manchester United, que ganhou em 68. Ele tinha naquele time o Bob Charlton, o Dennis Law e o George Best, um norte-irlandês, um escocês e um inglês. Os três ganharam bola de ouro, por isso tem uma estátua lá dos três na frente do Old Trafford. E eles são chamados de Santíssima Trindade do United, né? Três jogadores que são ídolos aí dos Red Devils. E aí, em 69, quem ganhou foi o Milan. Em 70, o primeiro holandês a ganhar foi o Feyenoord. Em 71, 72 e 73 foi o Ajax. E em 74, 75, 76 foi o Bayern de Munique. Interessante que esses dois times eram base das seleções de 74 que chegaram na final. O Ajax, a base da seleção holandesa, e o Bayern de Munique, a base da seleção alemã. A final lá foi Alemanha e Holanda, e a Alemanha acabou ganhando aquela Holanda do carrossel holandês de 74. E aí, seguindo aqui na sequência, em 77, o Liverpool ganhou do Borussia Mönchengladbach em 77, em 78 o bicampeonato contra o Clube Brugge. Aí em 79 e 80 foi um doblete aí de um outro time inglês, que é o Nottingham Forest do Brian Clough. E em 81 o Liverpool voltou a ganhar contra o Real Madrid, e aí no final do ano, quem é flamenguista sabe o que aconteceu também, né? E aí em 82, quem ganhou foi mais uma vez um time inglês, que foi o Aston Villa. E aí, em 83 quem ganhou foi o Hamburgo. Em 84 o Liverpool voltou a ganhar contra a Roma em pleno estádio olímpico lá na Itália, né? Aquela Roma, se não me engano, tinha o Toninho Cerezo, tinha o Falcão, o Carlo Ancelotti jogou por perto daquela época ali também naquela Roma. E aí em 85 o Liverpool voltou na final, mas acabou perdendo para a Juventus. Esse jogo foi na Bélgica, em Heysel, e foi lá onde aconteceu o desastre de Heysel. Inclusive foi nesse jogo que alguns torcedores entraram em briga ali, alguns acabaram perdendo a vida nessa final. E aí em 86 quem ganhou foi o surpreendente Steaua Bucareste. Em 77 outro time que... Em 87, desculpe. Foi outro time que pode ser considerado surpresa, que foi o Porto, do Casagrande. Ele jogava naquele Porto em 87. Em 88 quem ganhou foi o PSV. Em 89 e 90 doblete do Milan, que tinha os holandeses que jogavam lá, né? E aí em 91 o Estrela Vermelha. Em 92 o Barcelona, do Stoichkov, do Zubizarreta, do Guardiola, que jogava naquele time também, e o Ronald Koeman. E no Mundial eles acabaram perdendo, né, para o São Paulo,
aquele time treinado pelo Johan Cruyff. Aí em 93 quem ganhou foi o Olympique de Marselha. Em 94 o Barcelona perdeu de 4-0 para o Milan. O Milan foi campeão em 94. Em 95 quem ganhou foi o Ajax, o tetracampeonato do Ajax. Inclusive uma curiosidade, só times que ganharam 5 ou mais Champions podem usar o patch da Champions com o número, né? Todos usam o patch da Champions, mas com o número. Só quem ganhou 5 ou mais, Bayern, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Milan. Mas o Ajax também pode porque ele ganhou um tricampeonato. Quando você ganha 3 vezes seguida, você também pode usar. A Inter de Milão, por exemplo, ganhou 3, mas ele não usa porque eles não ganharam 3 seguidas e não ganharam mais de 5. Fica essa curiosidade para vocês aí. Aí em 95 o Ajax ganhou o seu tetracampeonato. Em 96 quem ganhou foi a Juventus. Em 97 o Borussia Dortmund ganhou e foi disputar o Mundial contra o Cruzeiro, né, naquele ano de 97. Em 98 quem ganhou foi o Real Madrid contra a Juventus. Em 99 o Manchester United ganhou de virada do Bayern de Munique. Em 2000 quem ganhou foi o Real Madrid contra o Valência. Em 2001 o Bayern de Munique venceu o Valência, que tinha chegado na segunda final seguida. Em 2002 o Real Madrid ganhou do Bayer Leverkusen, que foi vice naquele ano algumas vezes, né? Em 2003 uma final surpreendente entre... Surpreendente não, foi meio chata. Surpreendente foi a do ano seguinte. A de 2003 foi Juventus e Milan. O Milan ganhou nos pênaltis, com o Dida sendo o herói daquele jogo. E aí sim, a de 2004 foi surpreendente entre Porto e Mônaco, e o Porto acabou ganhando, Porto do José Mourinho. Em 2005, o Milagre de Istambul, Liverpool ganhou do Milan nos pênaltis, tomou 3-0 e depois conseguiu empatar em 3-3. Aí em 2006, o Barcelona jogou contra o Arsenal, acho que aquele Arsenal tinha o Henry na época. Em 2007, o Milan se vingou do Liverpool e ganhou deles em 2007. Em 2008, quem ganhou foi o Manchester do Cristiano Ronaldo contra o Chelsea. Em 2009, o United chegou de novo na final, mas perdeu para o Barcelona. Em 2010, a Inter de Milão ganhou do Bayern de Munique. Em 2011, o Barcelona voltou a ganhar do Manchester United na final. Em 2012, o Chelsea ganhou do Bayern de Munique. Em 2013, finalmente, o Bayern de Munique ganha contra o Borussia Dortmund em Wembley. Em 2014, o Real Madrid, com o gol de Sérgio Ramos no minuto 93, consegue bater ali o Atlético de Madrid. Em 2015, o Barcelona do Neymar, que inclusive faz gol naquela final, ganha da Juventus. Em 2016, o Real Madrid volta a ganhar do Atlético de Madrid. Em 2017, o Real ganha da Juventus. Em 2018, o Real ganha do Liverpool. Em 2019, o Liverpool ganha do Tottenham. Em 2020, que é o super agosto, o Bayern de Munique ganha do PSG. Em 2021, aquela final é entre Chelsea e Manchester City e o Chelsea ganha. Em 2022, o Real Madrid novamente ganha do Liverpool. Em 2023, aí sim, o Manchester City ganha da Inter de Milão. Em 2024, essa final foi em Wembley, Real Madrid e Borussia Dortmund. Tava no meio da torcida do Borussia vendo, obviamente não em Wembley, mas eu tava lá em Londres, na FanFest do Borussia, então eu lembro bem desse jogo. Em 2025 foi o atropelo da Manchester City contra a Inter de Milão, e essa foi em menos de 10 minutos a história de todas as finais de Liga dos Campeões, sem roteiro, sem nada, só lembrando na cabeça aqui. Vocês podem ver que não tem cola, não tem nada aqui. E é isso, né? Não sei, espero que vocês tenham gostado dessa habilidade inútil aí. E se vocês gostam de histórias de futebol, se inscrevam aqui no canal Futipédia, deixem o like nesse vídeo e tamo junto.